Hoje nós falamos sobre a investigação criminal no Brasil. Conversa conosco o Dr. Marlos Daledoni, que conhece tudo sobre essa área, é especialista em direito e processo penal e também em perícia criminal. Dr. Daledoni, por que os casos são tão prolongados e tão cheios de imprecisões? E as pessoas até estranham, porque você tem um noticiário, alguns crimes acontecem e as coisas parecem ter uma dificuldade de chegar a um desfecho. O que acontece? Infelizmente, eu atribuo essa demora e até mesmo essa imperfeição no nosso sistema, principalmente a fase de investigação. A investigação, que divide-se em polícia científica e a polícia civil, ela acaba tendo poucos profissionais trabalhando em muitos casos. Pessoas, muitas vezes, que não têm a qualificação para ocupar determinado posto, é colocado lá para resolver a situação momentaneamente, mas acaba não resolvendo. Então eu atribuo a fase de investigação que esses crimes acabam ficando sem solução ou uma solução tardia. O fato do Brasil ainda ter, principalmente em regiões no interior, a tortura, muitas vezes para obter uma confissão, mas que é um caso de desconfiança, porque muitas vezes a pessoa fala aquilo que não fez, simplesmente para se livrar daquela situação. Isso está presente ainda? Olha, como eu já explanei sobre o assunto, a nossa Constituição vem evoluindo muito, o sistema de freios e contrapesos vem funcionando, a fiscalização vem aumentando. É inegável que casos de tortura já ocorreram no nosso país, mas eles vêm diminuindo de forma drástica. Vem diminuindo principalmente pela fiscalização, vem diminuindo pela fiscalização não só dos entes que estão e que existem para fiscalizar, mas também como a população como um todo. Hoje em dia, uma situação de tortura, ela é noticiada e ela é registrada com uma facilidade ímpar. Então, essa questão é inegável que em algumas regiões ainda existem, entretanto, ela vem diminuindo muito. E as cadeias e as penitenciárias? Porque se imagina, quando se trabalha com direito, que pelo menos o sonho seria você ter a recuperação das pessoas, uma segunda oportunidade, pagar por aquilo que fez, mas tem uma possibilidade lá na frente de voltar novamente ao convívio social. Só que o quadro que a gente tem é preocupante, na média. Infelizmente é preocupante, porque a finalidade de todo o sistema seria justamente ressocializar os delinquentes. O que, infelizmente, da forma que se põe o nosso sistema, podemos falar que não tem ocorrido. Todo o nosso sistema foi criado para atingir determinada finalidade, entretanto, está sendo incompetente e não está atingindo essa finalidade. Existe uma prática muito comum que é afastar o caso do acontecimento, que significa ganhar tempo para sair do momento da emoção de determinado crime, na ideia de que a comoção popular, mesmo a presença da mídia, possa levar a uma condenação muitas vezes precipitada. Vamos entender melhor como é que funciona isso na defesa. O ideal seria que todos os julgamentos fossem afastados da opinião pública, porque, infelizmente, nós temos o problema da opinião publicada. Publica-se o que vai atender a determinado interesse, o que só prejudica no nosso sistema. Se o que fosse publicado, o que fosse noticiado, fosse efetivamente tanto o que acontecia para um lado quanto para outro, tudo bem, poderia até ajudar. Infelizmente, não é dessa forma. Não é isso que ocorre, não é isso que nós vemos. Então, eu defendo e tenho certeza que qualquer julgamento que seja feito tem que ser distante da opinião pública, porque ela é confundida e ela vem se misturando com a opinião publicada. O direito de defesa da parte do advogado é compreendida na média? Porque vamos imaginar, a pessoa vê o crime causou uma comoção. Muitas vezes o advogado é visto como defensor do criminoso antes mesmo que o criminoso possa ser julgado. Como é que é isso para o advogado no dia a dia? Infelizmente, a nossa sociedade não está evoluída o suficiente para entender que a figura do advogado, principalmente o advogado criminalista, é imprescindível para que ocorra a justiça. Sem o advogado, não é possível condenar alguém. E, infelizmente, volto a falar, a nossa sociedade não está madura o suficiente para entender que a figura do advogado, se não estiver ali presente, não vai ser alcançada a justiça.
E a figura do advogado é para justamente coibir abusos, seja de quem for, principalmente do Estado. Em sistemas ditatoriais é que você tem uma pessoa sem defesa. O Estado diz o que ela fez, o Estado define o que ela será penalizada, sem que ela possa exercer a defesa. Então, o nosso Estado, infelizmente, vê com maus olhos a figura do advogado, que é tão importante para o Estado democrático de direito. A sua primeira especialização, seu primeiro trabalho de longo prazo foi na computação gráfica. Como é que a computação gráfica ajuda hoje a entender, porque os crimes são relatados por palavras, muitas vezes entender a imagem do momento, reconstituir esse momento, espaço, distância, percurso de bala e tudo mais, pode dar uma ideia mais precisa. Como é que funciona a computação gráfica? A computação, de uma forma geral, principalmente a computação gráfica, ela vem contribuindo em muito para a solução dos crimes. Ela vem contribuindo em muito para a investigação criminal. Nós vivemos a era da imagem. Uma imagem diz muito mais do que 1000 palavras. E os meios gráficos que estão disponíveis aí ao alcance de todos, pode ser uma ampliação de uma fotografia, tem ajudado e muito nas investigações criminais. Antigamente, não existiam essas ferramentas. E hoje em dia, nós temos essas ferramentas, e não só essas simples, mas temos também mais avançadas. Nós temos sistemas que conseguimos identificar o trajeto do disparo de arma de fogo, com isso descobre-se a trajetória e com isso a posição provável de um atirador. Nós temos outros tantos meios de reprodução simulada dos fatos em ambiente virtual, que são as animações gráficas. A animação praticamente recriando o acontecimento? Recriando o acontecimento. Eles são úteis nos seguintes casos. Pode estar sendo criada uma versão insustentável no plano fático. E você, em ambiente virtual, você consegue reconstituir aquilo. Uma testemunha que diz, eu vi determinada situação. Você colocando e reproduzindo isso no ambiente gráfico, muitas vezes você pode demonstrar que era impossível ela ver aquilo que falou. Um local apontado, não, o atirador estava ali, o atirador estava aqui. Você fazendo e reproduzindo e reconstituindo em ambiente virtual, você consegue demonstrar isso efetivamente, se é plausível ou não. A reconstituição do crime tradicional, como é que ela tem hoje importância? É ainda um método que está atualizado ou já é alguma coisa que está caindo em desuso? Não, a reprodução simulada dos fatos é um meio de prova. Que é levar as pessoas ao local e tentar recriar exatamente como foi o acontecimento. Exatamente. Ela é um meio de prova disponível aí para o delegado de polícia e na fase de processo também para as partes, que apesar de ser muito antigo, ela é muito útil. Muito útil. Assim como eu disse para o senhor com relação a esse ambiente virtual que você pode reconstituir, essa reprodução simulada dos fatos, utilizando as pessoas, ela contribui em muito para as investigações. Qual é a postura do acusado? Ele pode se negar a uma reconstituição? Ele é obrigado? Como é que funciona? O acusado, existe a proteção constitucional de que ele não precisa produzir prova contra si. Dessa forma, se ele for requisitado a comparecer em uma reprodução simulada dos fatos, ele participa e colabora se tiver vontade. Depende, então, da orientação do próprio advogado dele e da decisão dele. Exatamente. Tá certo. Doutor Daledoni, muito obrigado pela conversa conosco aqui na Bandeirantes. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado também a você que acompanhou o programa.